Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a programação do canal Viver Brasil. Uma alegria estar iniciando mais esse conteúdo neste momento, voltado para falar sobre um dos temas mais importantes que a gente tem na vida, saúde e bem-estar. O canal Viver Brasil nasceu em janeiro de 2022 com o objetivo de ser uma boa síntese do que a gente tem a partir de Minas Gerais. E desde janeiro de 2022 a gente é distribuído nas redes sociais e cada dia mais intensos no YouTube, com várias programações diferenciadas lá. Então, se você ainda não conhece o canal Viver Brasil do YouTube, dá um pulinho que você vai gostar. Tem muita notícia de todos os setores e de alta qualidade. Nesse momento, a gente vai ter um saúde e bem-estar muito especial, com 3 especialistas da rede Mater Dei que conhecem as suas atividades como poucos. E aí nós vamos falar, neste momento, sobre cardiologia intervencionista com o Dr. Antônio Carlos. Nós vamos ter também um conteúdo e muita informação sobre ortopedia. E aí nós temos um especialista em joelho, que é o Dr. Lúcio Biondi. E também, aproveitando esse momento que a gente está, junho, julho, agosto, momento de frio, e que causa muitas preocupações aí nessa questão da respiração, o Dr. Bruno Horta, que é pneumologista geral. Então, é uma alegria estar recebendo cada um de vocês aqui. Todos são especialistas da rede Mater Dei, que é uma das principais referências que a gente tem no Brasil de atendimento médico. E nós vamos começar falando um pouco sobre a questão que mexe com todo mundo, uma questão que é fundamental, está ligada a sentimento, está ligada a energia, está ligada a tudo que a gente faz na vida, que é o coração. Eu queria que você falasse um pouco, doutor Antônio Carlos, em primeiro lugar, o que é exatamente cardiologista intervencionista? Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. Cardiologia intervencionista é o cardiologista que faz procedimentos, que a gente chama de procedimentos de tipo cateterismo, né? A cardiologia hoje é dividida em 3 segmentos: cardiologista clínico, aquele que atende no consultório, consultas; o cirurgião cardiovascular, que faz aquelas cirurgias em que abre o peito, que põe o coração numa máquina de circulação extracorpórea; e o cardiologista intervencionista é um cirurgião endovascular. Hoje em dia, a cardiologia e o tratamento das doenças cardiológicas estão praticamente migrando todo para o tratamento com catéteres. Então, não só tratamento de doenças coronárias, de infarto, como tratamento de doenças valvulares, doenças congênitas, todas migrando para procedimentos, vamos dizer assim, com menos agressão, com catéteres, procedimentos com anestesia local. Então, é um sucesso do procedimento com menos agressão ao paciente. Então, o cardiologista intervencionista é aquele que faz essas cirurgias, digamos, com catéteres através de artérias e veias, o tratamento endovascular. Cita um exemplo que você possa ilustrar. O exemplo mais comum é um paciente que tem um infarto, né, que é a doença que mais mata no mundo. 1/3 da população mundial vai morrer de infarto ou AVC, que são as doenças cardiovasculares. E o tratamento primordial, número 1, é você ir para uma sala de cateterismo. O cardiologista intervencionista vai fazer um cateterismo, vai descobrir algo que está acontecendo, quase sempre uma obstrução de uma artéria coronária. Olha ali para a câmera e fala o que é o cateterismo. Cateterismo é o ato de você colocar uma sondinha, um catéter por dentro de uma veia ou artéria, e através disso você vai pela corrente sanguínea, monitorado por um monitor, né, por uma televisão, em que você vai chegar até o coração e você vai conseguir, usando contrastes, usando manipulação das pressões, você chega e consegue fazer diagnóstico. Você consegue ver o coração por dentro e você vê se tem ou não alguma obstrução. E se tiver obstrução, você já faz o tratamento que hoje a gente chama com stent, né? Que é uma prótese metálica, e que você desobstrui o vaso, restaura o fluxo de sangue naquela artéria que estava ocluída, e com isso você trata o problema, você restabelece o fluxo e alivia o sofrimento da pessoa. No caso, você aborta o processo de infarto, que seria uma obstrução do vaso. Então você restabelece o fluxo
Isso é o mais comum que a gente vê aí, que as pessoas falam, eu vou fazer um cateterismo, etc. Isso é a área de domínio do cardiologista intervencionista. E esses vasos, eles entopem, é por conta do torresmo? Eu diria que o torresmo é um dos fatores. Eu costumo dizer muito para os pacientes o seguinte: um paciente que tem, por exemplo, AIDS, ele tem um vírus da AIDS. Então, é uma doença causada por um vírus. A doença que obstrui as coronárias, que causa infarto, ela é uma doença multifatorial. São várias causas. E o torresmo está ali da gordura. Exatamente. O torresmo viria naquela questão do colesterol alto. Isso. Tá? Mas não é só o colesterol alto. O colesterol alto é um dos fatores. O diabetes é um dos principais fatores. O cigarro, né? O tabagismo é um fator importante. A hipertensão arterial é outro fator importante. Claro que eu estou falando dessas situações não tratadas ou mal tratadas. Tem também história de genética familiar, né? Tem famílias que todos eles, se você for ver os seus antepassados, todos tiveram problemas cardiológicos quando ficaram mais idosos. Então, existe também a característica genética. Mas o torresmo, como você falou, se você é um candidato a comer muita gordura, não se controla do ponto de vista de peso, não faz controle cardiológico, não tem uma tendência a diabetes, você sim corre um risco de ter uma obstrução coronariana mais frequente do que a pessoa normal. Escuta só essa certeza no mercado livre de energia. Comprar energia de empresas sólidas ainda é melhor garantia de fornecimento e preço. A CEMIG é a empresa no mercado livre de energia que mais vende no Brasil. Com certeza, um grande sinal de solidez. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas? Nenhuma surpresa. Eu vou chamar o Dr. Lucas e o Dr. Bruno para poder darem as suas contribuições também, mas eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, na hora que a pessoa ela tem um infarto, ela começa a ter esse sentimento aí em algum instante. Quais são as primeiras ocorrências que essa pessoa pode enxergar, pode sentir, pode perceber que está tendo algum problema maior? O sintoma mais comum é a dor no peito, a dor que a gente chama de dor precordial, a dor na região do peito. Muitas vezes não é uma dor, é uma sensação de um peso, um desconforto no peito, que não alivia de jeito nenhum com posição, não alivia com medicamento tipo analgésico comum, e associado a isso é uma sensação de falta de ar. Às vezes a pessoa começa a suar frio, então essa sensação, quando passa de 15, 20 minutos, meia hora e não alivia, é hora de correr para um pronto-socorro cardiológico, que você tem uma possibilidade grande de estar com um infarto agudo. Última pergunta nesse momento, em relação à realidade. Eu acompanho isso também há algum tempo, eu tenho 46 anos. O meu pai, que está fazendo 80 anos agora esse ano, há 29 anos, aos 51, há 29 anos atrás, ele teve um problema que começou na madrugada, e aí foi a questão do coração, suor, e foi operar. Operou, fez mamária, né? Fez algumas cirurgias aí para poder resolver, e resolveu. Só que a realidade da operação que ele fez 29 anos atrás, eu sei que é completamente outra neste momento. E aí eu queria que você falasse o que é de diferente da operação em si de 30 anos para trás e agora, nesse 2025, que a gente está com uma avalanche de tecnologias, de inovações, de inteligência artificial. O que aconteceu? Tá. O seu pai provavelmente, como ele na época, ele deve ter tido algum sintoma e foi para o hospital, fizeram um cateterismo e descobriram que tinha múltiplas obstruções. Para essas múltiplas obstruções, você tem 3 possibilidades de tratamento. Medicamento, alguns pacientes ficam só no medicamento, mas tem pacientes que você vai ter que colocar os stents, que são as próteses que você vai por dentro da corrente sanguínea e desobstrui o vaso com 1, 2 ou mais stents.
E tem gente que não dá certo no stent, né? Que ele já colocou o stent e teve que tirar. Não, o stent não tira, o stent pode reobstruir. Aí você às vezes tem que fazer de novo, ou às vezes você vai ter que fazer com algumas outras técnicas que, como você mesmo disse, nos últimos 29 anos, o stent mudou. O stent daquela ocasião era um stent só de aço inoxidável, né? Então o que acontece? Eu coloco um stent de aço inoxidável dentro do paciente, o organismo vai cicatrizar por dentro e a própria cicatrização pode, se ela for exacerbada, ela causar uma reobstrução. Então hoje a gente usa, já tem algum tempo, stents que liberam um remédio, que é um quimioterápico, e que impede essa proliferação de células exacerbada. É como se fosse, vamos dizer, uma cicatriz exagerada dentro do vaso. Então, com o stent farmacológico, essa reobstrução do stent, que acontecia antigamente em 30% dos casos, hoje é 3% dos casos. Então, hoje a possibilidade do stent obstruir é bem menor. Além de novas tecnologias que apareceram. Vou dar exemplo. Se você tem uma obstrução com muita calcificação, material de osso, né? Cálcio é osso, é de cálcio. Então está duro, empedrado, que você não consegue abrir. Hoje você tem produtos, dispositivos, você consegue fragmentar esse cálcio, tirar o cálcio e consegue colocar stent em lugares que antigamente você não conseguiria. Entendi. Então, ou técnicas para lugares que tinham bifurcações ou vasos mais tortuosos, coisas que você não tinha antes e você tem hoje. Além de hoje você ter exames de catéteres de imagem que você consegue entrar dentro da coronária e você consegue ver por dentro o que está acontecendo. Você vê uma tomografia de coerência óptica, que você consegue ver até nível celular. Consigo ver macrófago, que é uma célula inflamatória, uma tomografia de coerência óptica, com catéter dentro da coronária da pessoa e ela conversando comigo. 30 anos atrás, impossível. Não, isso não existia essa tecnologia. E isso amplia seu leque de opções e a excelência do resultado. Então, o que aconteceu nos últimos anos é que o número de pacientes que precisam de fazer uma cirurgia, como o seu pai fez, de abrir o peito, anestesia geral, fazer pontes de safena mamária, o número reduziu muito. Então, não é que acabou, tem alguns casos que ainda tem essas indicações, mas cada vez menos. O que tem de vantagem também na cirurgia, essa cirurgia que o seu pai fez hoje também, existe a cirurgia robótica no coração. Até o Mater Dei foi pioneiro. Agora, recentemente, um colega nosso que está trabalhando e é radicado lá no Canadá, tem vindo aqui fazer alguns casos de situações específicas que você pode fazer a cirurgia robô. A vantagem do robô é que você vai fazer uma cirurgia cardíaca sem precisar parar no coração. Ele chama de cirurgia extracorpórea. Então faz uma cirurgia nos casos indicados, não são muitos, mas são casos especiais que você pode usar essa tecnologia. Porque na cirurgia, essa robótica. Não, a corpórea. Extracorpórea. Você tira o coração do corpo. Não é que você tira do corpo. É que você não consegue operar, na imensa maioria das vezes, com o coração batendo. Então você desvia o sangue para uma máquina que chama um coração-pulmão artificial, que é a máquina de extracorpórea. Aquele aparelho lá fora, ele faz o papel do coração e do pulmão, ele oxigena o seu sangue por fora, quer dizer, o sangue sai do seu corpo, vai nessa máquina e volta por outra área. Vocês estão escutando isso tudo aí? Então, né? Mas isso assim, todo mundo que fez cirurgia de ponte safena, trocou uma válvula por cirurgia que abriu o peito, passou por isso aí. Igual jogar bola. E o coração fica parado naquele momento. Então o cirurgião opera com o coração parado e depois que ele acaba a cirurgia, tira o ar lá do coração e restaura o fluxo de sangue e o coração volta a bater. Ainda não te contaram uma grande certeza no mercado livre de energia. Na hora de comprar energia, quem for atendido por especialistas vai fazer os melhores negócios. A Energia Livre CEMIG tem consultores especialistas no assunto para você fazer o melhor negócio e ainda receber todo o apoio na migração. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas? Nenhuma surpresa. Doutor Bruno Horta, qual que é a ligação do coração com o pulmão? O que você tem a ver com esse caminho aí, com essa esteira de acontecimentos do coração? Eu brinco que são irmãos, né? O coração e o pulmão, né? E eu brinco que a gente é que segmenta
por órgãos, mas a gente trabalha com uma caixa torácica, né? Então, quem olha o tórax, né, de um ser humano, imagina a íntima relação do pulmão e do coração, né? Qualquer doença cardíaca repercute nas doenças respiratórias e vice-versa. Então, é muito comum a gente conviver com descompensações cardíacas a partir de problemas respiratórios. E a gente tem uma avenida que conversa muito estreita, que é a artéria pulmonar. A artéria pulmonar, ela conversa o coração e o pulmão. Então, as doenças de hipertensão pulmonar, a gente trabalha junto com o cardiologista. A gente tem lá no ATD uma equipe de hipertensão pulmonar. Então, lá tem o cardiologista, tem o hemodinamicista, tem o pneumologista, tem o intensivista, tem o ecocardiografista. Por quê? Porque nessa equipe toda, cada um está enxergando um lado desse cubo, desse espectro de cuidado. Então, é muito íntima a relação, é muito integrada e a gente não trabalha sem um cardiologista por perto hora nenhuma, né? E o que você fala do pulmão na sua vida e do coração? Sem dúvida nenhuma, principalmente as doenças, ele falou da hipertensão pulmonar, né? Mas a gente tem muitas doenças congênitas e valvulares, principalmente, que tem muito acometimento na árvore pulmonar. Então, sem dúvida nenhuma, o cardiologista não é um cardiologista completo sem entender alguma coisa de pulmão. E eu creio que é a mesma coisa do ponto de vista do pneumologista. Bem, em relação à questão da ortopedia, do joelho, o que o joelho tem a ver com o nosso coração? Tem sentido essa ligação? Tem Imagino sentido, que muito, né? Tem sentido porque para você ter uma saúde, proteger bem seu joelho, uma saúde articular, você tem que fazer atividade física constante, né? Uma academia, um exercício aeróbico. E sem estar com a condição cardiopulmonar, cardiorrespiratória boa, você não vai conseguir nunca fazer isso, né? É muito comum, às vezes, você ter pacientes que querem, às vezes, só fazer uma atividade aeróbica, estão treinando para uma maratona. E ele chega no consultório com dor no joelho. E você, pelo exame, detecta que aquilo ali é uma sobrecarga, um overuse, ele está com excesso de treinamento. E aí você pergunta, você está fazendo fortalecimento muscular paralelo? Não tem tempo. Eu falei, então você vai ter que ter tempo para sentir dor. Porque se você não fizer um fortalecimento muscular, né, associado ao aeróbico, a coisa não vai andar. E para fazer o aeróbico, você tem que ter uma condição cardiorrespiratória, cardiopulmonar boa. Você já atua como cirurgião? É cirurgião também? O outro nome, ele até usou o nome, antigamente a gente chamava de hemodinamicista, o nome mais comum, mas é o cardiologista intervencionista. Eu trabalho desde 1991, então tem bastante tempo. No ATD desde 1994. Sim. Desse 91 até o presente momento, o que você viu e o que você poderia colocar como casos que realmente te marcaram e que te fizeram enxergar diferente ou enxergar melhor a sua atividade? Não sei se eu vou conseguir te responder do jeito que você está, mas o que eu vejo hoje, o que eu vejo principalmente a disseminação da técnica. Quando a gente começou a trabalhar no ATD em 1994, você contava nos dedos dos hospitais que ofereciam esse recurso de tratamento para os pacientes. Então, técnicas mais sofisticadas praticamente eram uma exceção os hospitais disponibilizarem para os pacientes. O tratamento do infarto, como eu já comentei antes, que é a doença que mais mata e que tem que ser feito um cateterismo na fase aguda, que é o que mais salva vidas, a gente tinha um número muito restrito de hospitais e serviços que disponibilizavam isso para a população. E eu vi que hoje, nos últimos 30 anos, a coisa meio que pulverizou, capilarizou. Você hoje tem qualquer hospital que se preza, que tem um mínimo de condição, ele tem um serviço de cardiologia intervencionista, de hemodinâmica, para atender esse grupo de pessoas, que é um número muito grande e que são muito graves e tem que ter esse recurso adicional. Você estava falando, eu só vou pedir para você fazer uma colocação ainda mais detalhada. A pessoa, quando tem, por exemplo, um infarto, quais são as técnicas que existem hoje? E uma pergunta, tem algo sendo desenvolvido para colaborar com esse momento, com essa situação do infarto? Sim, eu vou até explicar um pouco mais básico. Vamos dizer assim, o que acontece quando você tem um infarto é que você entope uma artéria coronária. Então você entope a artéria, aquela região do coração que não está mais recebendo sangue,
porque a artéria entupiu. Artérias são as veias que estão fazendo o caminho ali nos órgãos. A coronária é uma artéria, mas pode ser falando vulgarmente como uma veia. Então, a coronária é um vaso que está ali no coração que leva sangue para nutrir o coração. Quando ela entope por uma placa de gordura com coágulo, o coração entra em falência e começa a ter dor. E aquilo começa a morrer em pedaços de coração. Dependendo da quantidade de músculo cardíaco que morre, é incompatível com a vida. Vou dar uma noção, 40% de músculo cardíaco que você perde, você entra em choque cardiogênico, a sua pressão não sobe mais, você tem uma mortalidade acima de 90%. E se você tem uma morte de mais de 25% do seu coração, você tem insuficiência cardíaca. Você vai ter o coração dilatado, cansaço, vai ter que usar N medicamentos e vai ter sua expectativa de vida reduzida. Então, o que acontece no infarto é que na hora zero, onde obstruiu, começa a contar um reloginho. Nós temos que restabelecer o fluxo de sangue para reduzir o tanto de área de coração que vai morrer. Que é mais ou menos o que acontece no AVC. Exatamente. A mesma tese é essa, correto? Correto. Só que o AVC ainda tem uma vantagem. Com o AVC você pode ter uma janela de tempo de 6 horas. Isso aí. E lá, Júlia Caras, obrigado pelos ensinamentos. 6 horas de delta T, né? O tempo de espera. É isso aí. Na hemodinâmica, 90 minutos. Confira essa certeza no mercado livre de energia. Antes de mudar para o mercado livre de energia, pesquise se a empresa escolhida é confiável. A CEMIG é a empresa que mais tem clientes no mercado livre de energia no Brasil. Se tanta gente confia, você pode confiar também. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas? Nenhuma surpresa. Então, todo hemodinamicista que você conhece anda com o celular ligado, está de sobreaviso, porque entre o paciente entrar no hospital com infarto, não é ele entrar e fazer o diagnóstico, ele pegou a senha no hospital, foi atendido, fez o diagnóstico, o eletrocardiograma, foi para a sala de cateterismo, preparou, o médico chegou, fez o diagnóstico e abriu o vaso, 90 minutos. E olha que importante você está falando isso, eu vou aproveitar para falar um negócio aqui que o Mater Dei lançou há poucos meses, poucos dias, semanas, que é algo que está totalmente vinculado ao que você acabou de falar. Eu estava batendo um papo com a Lara Salvador outro dia e ela foi me detalhando que é o Fila Virtual. O Fila Virtual é um produto que foi colocado dentro do aplicativo do Mater Dei para poder melhorar o atendimento das pessoas de modo geral, em especial no pronto-socorro. Então, só essa ação que está sendo feita a partir de um desenvolvimento da inteligência artificial já está diminuindo em cerca de 50% a 60% do tempo de espera no pronto-socorro. Então, para qualquer situação dessa, que você tenha a possibilidade de fazer essa ligação e usar essa tecnologia, você vai ganhar 50%, 60% de tempo em qualquer situação. E obviamente que essa fila virtual não é para um cara que está tendo um infarto. O fila virtual é muito mais para uma pessoa que está tendo um pouco mais de tempo para poder entrar, marcar e por aí vai. O cara que está tendo um infarto, ele não tem tempo nem de pensar. Existem protocolos no pronto-socorro, né? O ortopedista atende no pronto-socorro, que tem lá uma questão de uma triagem. Sim. Que tem pacientes que têm uma patologia muito aguda, emergencial, que tem que furar a fila, é o caso do infarto. Esse tempo aí, você imagina, 90 minutos dentro da sala de cateterismo com a artéria aberta. Tanto o infarto quanto o AVC, eles têm liberdade para poder furar a fila. É o objetivo maior. Sim. Você fura a fila mesmo. Não é sem furar, né? O lugar dele é aquele. Ele chegou lá com dor no peito, ele vai direto com o eletrocardiograma, ele tem 5 a 10 minutos para fazer o eletro. O eletro já é levado direto para a enfermeira, para o médico, ele vai interromper uma consulta. Você tem um médico cardiologista atendendo, a enfermeira vai chegar com o eletro para ele, ele viu o eletro, tem infarto, ele vai deixar aquele atendimento e ir para o infarto, porque aquilo ali é prioritário, o cara vai morrer se não for atendido. Ou se atender muito tardiamente, aquela redução da área de infarto que você tem não ocorre. E você tem que fazer isso. Então, existem esses períodos de tempo que a gente chama de porta-balão, porta de hospital até o balão do cateterismo, onde você vai desobstruir o vaso, restabelecer o fluxo e, vamos dizer assim,
parar ali a morte celular que está ocorrendo. Se você ia perder 20% do seu coração e você consegue abrir o vaso rapidamente, você perde 5%, 4%, Porque 2%. teoricamente não vai funcionar igual. Exatamente. A pessoa vai ter uma vida normal e graças a um esforço, não digo só nosso médico, um esforço multidisciplinar, desde a pessoa lá no pronto-socorro, que fez a triagem, quem fez o diagnóstico, aquele atendimento inicial, até o tratamento definitivo. Quanto tempo dura uma cirurgia dessa? Quanto tempo dura uma cirurgia de... No infarto, em geral, infarto? entre chegar na sala e sair 1 hora e meia, mais ou menos. Entendi. Doutor Bruno e doutor Lúcio, algum comentário, alguma pergunta para o doutor Antônio Carlos relativo a esta questão de cardiologia? Nós estamos finalizando esse primeiro momento. Queria perguntar para vocês para a gente seguir. Não, acho que foi muito esclarecedor. Só elogiar a aula que ele deu para a gente aí, também aprendi muito. Eu tenho um comentário que você falou da união, né, das interseções do joelho, do coração e do pulmão. O esporte, a gente olha essas três interfaces, né, o sistema músculo-esquelético, o comportamento cardíaco e as limitações respiratórias. Então, essa combinação aqui é muito rica para a gente entender as repercussões do esporte, a condição de saúde e de bem-estar para a gente ter um desempenho bom. Então, é estratégico. Cuidar do coração, do sistema muscular, como ele falou, e do sistema respiratório, como eu estou destacando. Então, é uma combinação muito rica nesse formato. Muito bom, muito obrigado aos três pelas participações aqui nesse primeiro conteúdo do Saúde e Bem-Estar, onde, repito, a gente vai estar fazendo uma série de desdobramentos na página do canal Viver Brasil no YouTube, mas também seguindo com as apresentações no canal 9527 HD da Claronet e, obviamente, nas redes sociais. Aguardem e a gente está de volta já já.